Graça e paz, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Eu mais EBD. Esta certamente é uma equação que gera conhecimento. Quem vos fala é o pastor Wesley, é uma alegria tê-lo conosco. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e não esqueça de deixar o seu like. Neste trimestre nós estamos estudando as lições da Central Gospel, cujo título geral é Maturidade Cristã. Hoje, em específico, estudaremos a lição de número 4, que tem como tema as etapas da maturidade de Eliseu. A lição, ela nos traz 3 objetivos gerais. O primeiro deles é conhecer a história de Eliseu. Quem foi Eliseu? Como Eliseu surgiu no cenário profético? Quem Eliseu substituiu na história? Nós iremos estudar sobre isso. O segundo objetivo da lição é entender que Deus chama homens e mulheres que estão dispostos a servi-lo. Veja que, a exemplo do profeta Eliseu, quando este recebe o chamado de Deus, ele não hesita, não titubeia, ele simplesmente aceita o chamado divino na sua vida. Jesus ele fala algo muito interessante: a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos, e por isso devemos rogar ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Um outro detalhe é reconhecer que Eliseu foi usado com muito poder para realizar milagres. Estão catalogados cerca de 32 milagres que Deus realizou na instrumentalidade de Eliseu. Veja que o último deles foi a ressurreição de um homem. Nesta ocasião, o texto bíblico diz que os restos mortais de Eliseu jazia numa cova. E quando os moabitas iam invadir aquela região, os homens que estavam prestes a enterrar um outro defunto jogaram o corpo dentro da cova onde jazia os ossos de Eliseu. E este homem morto, ao tocar os ossos do profeta Eliseu, ele recebeu de Deus um milagre da ressurreição. Então veja que quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Um outro detalhe é que os milagres, no que dizem respeito à operação de sinais e maravilhas, não se restringiram ao tempo passado. Deus ainda quer fazê-los nos dias de hoje. Para tanto, é preciso nós nos disponibilizar para que Deus ele nos use por meio da sua graça, na instrumentalidade do teu Santo Espírito. Pois bem, inicialmente nós devemos questionar, quem foi Eliseu? Eliseu, a primeira menção do profeta Eliseu na Bíblia está lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 16, que diz o seguinte: unja também a Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Deus falou isso para o profeta Elias: olha, você vai ungir a Eliseu para ser o seu substituto. E Elias cumpre o desígnio divino. Ele vai em busca do profeta Eliseu. O nome Eliseu é um apelativo hebraico que significa Deus é salvação. E conforme a Bíblia nos disse, ele era filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá. Abel-Meolá era uma cidade que ficava no lado norte do Vale do Jordão. Quando Elias passa por aquelas regiões, ele vê um homem que estava na 12ª junta de boi arando a terra e o vocaciona, o convoca para o chamado profético. Ele, de imediato, obedece o chamamento divino. Diz o texto que ele vai se despedir dos seus pais, mata os bois, usa a aparelhagem para cozer a carne e, após se alimentar, ele segue rumo ao chamamento de Deus para a sua vida. E isso é muito interessante. Quando Deus nos chama, nós precisamos nos desapegar, nos desprender daquilo que nos mantém preso, daquilo que nos mantém paralisado, daquilo que nos mantém travado. E eu não sei o que tem travado
sua vida, seu chamado, seu ministério, mas tomem atitudes semelhantes à atitude de Eliseu. Ele imediatamente matou, aniquilou com aquilo que estava sendo um impedimento para o seu exercício profético. Em segundo lugar, Eliseu foi um fiel seguidor do profeta Elias. Diz o texto bíblico em 2 Reis 3,11 que ele era quem deitava água sobre as mãos do profeta Elias. Veja que Eliseu era um homem que buscava serviço para depois ser visto. E hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas querem o ser visto para depois pensarem em realizar o serviço. Só que isso se chama inversão de valores. O trabalho sempre antecede o cargo. Então, quando perguntado, questionado quem era Eliseu, as pessoas deram um testemunho dele dizendo, olha, ele servia a Elias. Elias era um homem de grande patente, um homem de um grande referencial. Por isso, eles não tiveram dúvida de que este profeta Eliseu certamente era um homem que tinha as credenciais necessárias para o exercício ministerial, o exercício profético. Não obstante, em terceiro lugar, ele se tornou substituto de Elias, assim como foi profetizado. Ele alcançou de Deus este degrau. E não pense que ser substituto de Elias era algo simples, algo fácil. Ele teve que liderar a escola de profetas. Ele foi um dos grandes nomes na nação de Israel. Veja que Elias ele era considerado o leão dos profetas, um homem cuja identidade profética agradou tanto a Deus que o Senhor mandou profetizar o seguinte, olha, vou enviar um outro na mesma virtude, no mesmo poder de Elias. Então veja que Elias era um grande homem e assumir o lugar de Elias demandava muita responsabilidade. Mas nós sabemos que o homem que trabalha com sinceridade e exerce maturidade ministerial não terá dificuldade alguma quando chegar o tempo da honra de Deus na sua vida. Pois bem, nós agora iremos partir para a leitura da nossa lição, a leitura base que se encontra lá em 2 Reis, capítulo 2, versículos 5 a 11. E o que nós podemos depreender deste texto? O seguinte, primeiro que esse texto ele marca a trajetória final do profeta Elias. Narra seus últimos dias na terra, os últimos lugares pelos quais o profeta andou. Então veja que isso é muito interessante. Um outro detalhe é que narra a segunda vez em que o Jordão serve de passagem para o povo de Deus. A primeira vez se referindo lá atrás no tempo de Josué, e aqui uma segunda vez em que o Jordão serve de passagem para o povo de Deus, para o profeta Elias e o profeta Eliseu. Um outro detalhe que a gente pode depreender da leitura bíblica em classe é que ela destaca a postura de Eliseu em relação aos demais profetas. Se nós observarmos o texto, haviam outros 50 profetas além de Eliseu e Elias. E esses filhos dos profetas, eles tinham algo que é muito importante nós destacarmos aqui. Eles falavam muito e agiam pouco. Diferente de Eliseu, que falava pouco e agia muito. Por que isso? Porque quando nós vamos examinar à luz do texto de 2 Reis 2, de 5 a 11, que é a leitura base da nossa lição, Eliseu ele tem 3 expressões peculiares. A primeira está lá no versículo 5, ele diz, calai-vos. A segunda está lá no versículo 6, ele diz, não te deixarei. E a terceira está lá no versículo 9, que ele diz, peço-te. No primeiro momento, ele diz, calai-vos, para aqueles que haviam questionado se ele sabia que o Senhor Deus iria raptar, tomar para si o profeta Elias. Foi quando então a resposta de sabedoria dada por Eliseu foi, eu bem sei, calai-vos.
Então veja que existem particularidades de Deus na vida do homem que não devem ser propagadas, difundidas. Espere o tempo do cumprimento. Espere o tempo do chamado de Deus na sua vida. Espere o tempo da honra chegar. Se ele houvesse caído na onda, entrado na onda dos filhos dos profetas, talvez ele perdesse a sua bênção. Talvez ele cantaria vitória antes da hora, mas esperou o tempo certo, o tempo da honra, o tempo da exaltação de Deus chegar. Por isso ele falou, calai-vos, eu bem sei. Tem momentos que nós precisamos nos calar, apenas orar, buscar de Deus. E quando a bênção chegar, meu irmão, aí você não tenha dúvida. Abre a boca, testemunhe, glorifique o nome do Senhor. Outro detalhe que o texto nos aponta é quando ele foi abordado por Elias para que ele ficasse com os demais filhos dos profetas antes do Jordão, da travessia do Jordão, ele disse para o profeta, eu não te deixarei. Veja que Elias tinha em mente que sua trajetória inicial começaria no término da trajetória de Elias. Então ele precisava ir até o fim. Ele não poderia desistir. Quem sabe foi este o momento em que Elias o provou pela última vez, dizendo o seguinte, fique com eles porque eu vou adiante. Mas ele sabia que Deus haveria de tomar Elias e ele não queria perder tempo antes de alcançar aquilo que Deus havia projetado para que ele alcançasse. Isso é muito interessante. No texto também nós temos as últimas instruções de Elias para o profeta Eliseu, sobretudo no que tange ao pedido que Eliseu fez a Elias. Qual foi o pedido de Eliseu para Elias? Peço-te que me dê porção dobrada do teu espírito. Por muitos anos, muitos cristãos se equivocavam dizendo que Eliseu havia pedido a porção dobrada do Espírito Santo. Só que, na verdade, se trata da porção dobrada do Espírito que havia em Elias. Agora eu pergunto, qual era a intenção do profeta Eliseu? Qual era a sua pretensão neste pedido? Será que ele queria ser superior ao seu mestre? Ele queria impressionar os filhos dos profetas? Na minha concepção, não era nada disso. O que ele queria era servir a Deus com mais excelência. Então veja que Deus se agrada de determinados pedidos que fazemos a Ele, que visam a glorificação do seu nome. A Bíblia diz, foi Tiago quem registrou, pedis e não recebeis porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Tem muita gente que está deixando de receber a bênção porque não tem sabido pedir a Deus. Mas o pedido de Eliseu foi um pedido pertinente, visava a glorificação do nome do Senhor. Por isso Paulo disse, quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso é muito maravilhoso. Em relação ao texto áureo, duas coisas me chamam a atenção. O texto áureo se encontra lá em Salmo 143, versículo 10, que diz, ensina-me a tua vontade, pois és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terra plana. O que nós podemos aprender deste texto? Primeiro, que fazer a vontade de Deus requer aprendizado. O ser humano tem muita dificuldade em se humilhar, em se sujeitar. Por isso o salmista ele está dizendo, ensina-me a fazer a sua vontade. Porque muitas das vezes nós precisamos deixar nossas próprias vontades. Nós precisamos nos abdicar de situações pelas quais nos agradam fazer, agradam a nossa carne, para fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é a melhor opção que podemos ter, porque a vontade de Deus possui três prerrogativas. Paulo diz, a tua vontade, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Nossas vontades, aparentemente, podem ter uma nuance de algo bom. No entanto, se nossas vontades não estiverem alinhadas à vontade de Deus,
aquilo que a gente pensa ser bênção pode ser uma maldição. Por isso o salmista disse: eu não quero errar. Por isso, Deus, me ensina a fazer a tua vontade. Então veja que este é um pedido de alguém que busca maturidade espiritual. Um outro detalhe é que ele diz o seguinte: guia-me o teu bom espírito por terra plana. E ser guiado pelo Espírito requer o quê? Obediência e disponibilidade. Paulo ele diz lá em Romanos 8, versículo 1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, quando nós deixamos ser guiados pelo Espírito Santo, é o Espírito Santo que nos conduzirá às águas tranquilas, que nos levará a pastos verdejantes. É o Espírito Santo que nos guiará nesta terra. Como o salmista disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não vou temer, porque tu estás comigo. Então deixe ser guiado pelo Espírito Santo. Pois bem, o desenvolvimento da lição, a lição ela perpassa por 4 pontos principais, ou 4 tópicos principais, que retratam as cidades de Gilgal, Betel, Jericó e Jordão. Estas foram as últimas cidades, ou os últimos locais pelos quais o profeta Elias percorreu juntamente com o profeta Eliseu. Então, no primeiro ponto da lição, falaremos sobre Gilgal. Gilgal, ela estava localizada, ou era uma cidade localizada, no extremo leste de Jericó. Para se ter ideia, ela foi o primeiro acampamento de Israel depois de cruzar o Jordão. E este local também serviu como centro das operações militares no período das campanhas de conquista por Josué. Então veja que era uma cidade que tinha uma história, uma cidade que tinha uma referência. Durante o processo da maturação de Deus em nossas vidas, Deus nos permitirá passarmos por Gilgal. Por quê? 1.1 da nossa lição. Em Gilgal é necessário a remoção do opróbrio, da vergonha. Quando Deus tira o povo da terra da escravidão, da terra do Egito, depois de eles estarem ali por 430 anos debaixo de opressão, Deus os faz percorrer pelo deserto. Aquela geração de quase 3 mil milhões de pessoas, segundo Flávio Josefo, é uma geração que, por causa dos seus pecados, pereceu no deserto. Uma nova geração surge. E esta nova geração precisava do sinal de Deus sobre suas vidas. O texto bíblico diz que quando eles chegaram em Gilgal, ali foi necessário eles arrancarem a carne do seu prepúcio, isto é, praticarem a circuncisão, o ato da circuncisão. E quando eles realizam o ato da circuncisão em Gilgal, eles estão carregando sobre si mais do que uma marca, passaram a carregar sobre si mais do que uma marca, e sim, eles estavam removendo de sobre eles todo o opróbrio, toda a vergonha, toda a humilhação sofrida no Egito. Foi exatamente isso que a palavra de Deus nos aponta em Josué capítulo 5, versículo 9, que em Gilgal Deus removeu a vergonha e a humilhação do seu povo. Veja que no processo da maturação, Deus ele vai remover toda a vergonha. Deus vai remover todo o opróbrio da nossa vida. Mas para isso, precisamos nos sujeitar às marcas de Deus em nós. E muitas das vezes essas marcas causam dores, sofrimento. Mas se nós entendermos que
dores e sofrimento também fazem parte do processo. Depois das dores e sofrimento virão o consolo, o renovo, a esperança e a honra de Deus para nós. O 1.1.2 diz que Gilgal representa o lugar da libertação. O nome Gilgal significa círculo, uma roda, rolo. Porém, o comentarista ele aponta uma outra nuance do hebraico que significa Gólgota, caveira, cabeça, indicando o local onde Cristo Jesus ele foi crucificado e morreu pelo pecado da humanidade. Então veja que Gilgal representa a nossa libertação. O apontamento profético de Gilgal está direcionando para a cruz de Cristo. E é na cruz de Cristo que o homem encontra libertação de seus pecados, libertação de seus vícios, de suas mazelas. Então entenda que em Gilgal Deus quer propor a nossa libertação, a nossa liberdade. É o momento em que a ficha cai, nós reconhecemos a nossa insignificância e é o momento em que chega o tempo da cura, da libertação, da restauração de Deus na vida do ser humano. Pois bem, a segunda fase da maturidade na vida do profeta Eliseu foi quando ele passou por Betel. Os principais eventos ocorridos em Betel estão registrados na Bíblia e um deles foi quando Jacó fugiu do seu irmão Esaú após ter roubado a bênção da primogenitura. Diz o texto que ele estava indo em direção às terras de Labão, seu tio, quando ele chega na cidade de Luz. Cansado, pega uma pedra, coloca como travesseiro e, consequentemente, ele dorme. Nisto que ele dorme, ele tem uma visão de uma escada de ligação do céu à terra e anjos estavam subindo e descendo por essa escada. Ele acorda assustado e diz: quão terrível este lugar! E este lugar não é outro a não ser a casa de Deus. Por isso o nome Betel passou a ter o sinônimo de casa de Deus. A cidade deixou de ser chamada de Luz e passou a ser chamada de Betel por causa desta eventualidade. Um outro detalhe é que Betel também foi um dos lugares que fazia parte do circuito de julgamentos realizados por Samuel. O texto diz, 1 Samuel 7, 15 e 16, diz que Samuel julgou Israel durante todos os dias de sua vida. E de ano em ano ele fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispá. Então veja que Betel foi um dos locais onde Samuel julgava as causas e as necessidades do seu povo. Um outro detalhe histórico que nós vemos na Bíblia, se encontra lá em 1 Reis 12, 28 e 29, é que Betel também foi um dos lugares em que Jeroboão levantou um altar em adoração a um bezerro de ouro. O bezerro de ouro era uma representação do deus Apis, adorado pelos egípcios. Então veja que, ao invés de o povo das 10 tribos subirem até Jerusalém e Judá para buscarem a face de Deus como o próprio Deus havia estabelecido, Jeroboão, com medo de perder popularidade, com medo de perder o cargo público de rei, ele faz com que o povo caia na prática da idolatria. E isto trouxe maldição para o reino norte, para Israel, e consequentemente Jeroboão se tornou um dos reis mais ímpios da história, porque fez Israel pecar contra o comentarista da lição. Ele diz o seguinte, que em Betel, casa de Deus, é o lugar onde nós crescemos em comunhão. Então observe que Deus criou o ser humano para ser um ser sociável, para se relacionar com outras pessoas. É por isso que a igreja ela é comparada a um corpo. E por que é que nós temos essa analogia? Porque, primeiro, o corpo é uma unidade na diversidade. Trata-se de um único corpo,
mas possui diversos membros. Então veja que na condição de igreja, de organismo vivo, nós somos um corpo. Independentemente se estamos nos referindo à igreja local, à igreja universal, à igreja visível, à igreja invisível, a uma única igreja, um único corpo que possui diversos membros, membros locais, membros universais, membros internos, membros externos, e é isto que é brilhante nessa analogia, porque apesar de sermos muitos, somos um na pessoa de Cristo. Outro detalhe é que a igreja é um organismo em perfeita sintonia. Apesar dessa diversidade de membros e com funções distintas neste mesmo corpo, todos trabalham em harmonia para o bom funcionamento, para o bom desempenho deste organismo. Então veja que Deus quer que estejamos sempre em comunhão. Ninguém é independente do outro. Nós somos interdependentes uns dos outros. Esta é a grande verdade. Dependemos de todos que estão no corpo. Paulo ele diz que até aqueles membros aparentemente irrelevantes no corpo têm uma função primordial. Então nós precisamos valorizar pessoas em detrimento de coisas, valorizar mais o próximo, valorizar o trabalho, elogiar o trabalho, respeitar o trabalho, porque a Bíblia diz que comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Um outro detalhe é que o corpo, nós somos um corpo com uma identidade. Veja que nós não somos indigentes. Nós somos um corpo com uma identidade. E qual é a identidade do corpo? Nós somos a igreja de Cristo. Jesus disse que sobre esta pedra, que era ele edificaria a sua eclesia, a sua igreja, e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então, se temos algo para nos gloriarmos, é na identidade que recebemos de Deus. Somos a sua igreja, somos o seu povo, a sua noiva, o seu corpo. Bom, o comentarista continua dizendo aí no ponto 2 da lição que em Betel nós crescemos em conhecimento. Veja que ele faz um paralelo entre Gilgal e Betel. E ele diz o seguinte, que em Gilgal recebemos a nova vida em Cristo Jesus por meio da cruz do Calvário. Mas em Betel nós fomos integrados, unidos a esse corpo místico de Cristo que é a sua igreja. Qual terrível é este lugar! E este lugar não é outro a não ser a casa de Deus. A terceira fase da maturidade de Eliseu, o ponto 3 da lição, foi Jericó, foi a sua passagem por Jericó. Jericó foi a primeira cidade cananita a ser conquistada. Veja que ali era um polo de idolatria. As pessoas, não somente de Jericó, mas de todas as cidades circunvizinhas, vinham a esta localidade para prestar reverências e adoração às divindades cananitas. Essa cidade também era uma cidade fortificada, com muros e antemuros, o que significava dizer que, aos olhos humanos, era impossível de ser transposta. Era uma cidade dificilmente de ser invadida, militarmente difícil de ser conquistada. Só que a passagem por Jericó tinha algo a ensinar para Eliseu, para o acréscimo de sua maturidade. E segundo o autor da lição, diz que em Jericó nós temos a certeza de que as lutas fazem parte da nossa vida. Que veja que em Provérbios 24:10 está escrito: se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque pequena é a tua força. Nós precisamos exercitar a fé, nós precisamos ter perseverança,
porque nós temos certeza que maior do que as nossas lutas, maior do que as nossas adversidades, é o Deus que a gente serve. O comentarista continua dizendo o seguinte, que em Jericó temos uma arma. E que arma é essa? A nossa língua, ou seja, a nossa palavra. Veja que podemos usar a nossa língua para abençoar ou para amaldiçoar. Nossas palavras vão determinar o rumo do nosso caminho, seja de sucesso ou de insucesso. Então veja que as palavras possuem poder. Quando os filhos de Israel estavam dando voltas no entorno da cidade de Jericó, diz o texto bíblico que Deus havia orientado que eles deveriam dar uma volta por dia durante 6 dias. Mas no 7º dia, eles deveriam dar 7 voltas na cidade. Veja que aparentemente isso é coisa de gente louca, pois dar voltas na cidade para qual propósito? Para qual objetivo? Só que Deus disse, no último dia, os sacerdotes se colocarão a postos e eles vão tocar a buzina. E quando vocês ouvirem o sonido da buzina, gritem. Gritem em alta voz. Então veja que fé e obediência ao mandamento de Deus foram fatores determinantes para a conquista de Jericó. Quando eles ouviram o sonido da buzina, gritaram. E o texto bíblico diz que toda aquela fortaleza, todo aquele muro e antimuro veio ao chão e o povo de Deus pôde adentrar a terra para conquistá-la. Então use a arma que Deus lhe deu, a sua voz, a sua fala, seja instrumento de bênçãos na vida de pessoas. Não seja alguém que vive declamando perdas, ruínas, destruição, tragédias, mas seja alguém cujas palavras motivem, cujas palavras enalteçam, cujas palavras levante pessoas, cujas palavras possam despertar fé de pessoas. Não seja alguém para baixo, mas seja alguém cujas palavras te coloque e coloque outras pessoas para cima. Ok? Bom, o 4º ponto aí, ou fase da maturidade de Eliseu, se chama Jericó, é Jordão. O Jordão significa aquele que desce. É interessante nós notarmos uma coisa, que Jordão nasce lá na encosta do Hermon, que é um monte com a altitude de 2.814 metros. E depois o fluxo desse rio, ele vem passando pelo lago de Olé e segue para o mar da Galileia. Ele vai desaguar lá no Mar Morto. E quando chega no Mar Morto, ele está a 390 metros abaixo do nível do mar. Por isso da expressão, aquele que desce. Este rio, o Rio Jordão, atualmente é uma das mais importantes fontes de água em Israel, na Cisjordânia e na Jordânia. Jordão tem uma representatividade histórica muito bonita. Em primeiro lugar, foi o fato de que Deus o abriu mais de uma vez para que seu povo passasse a pés enxutos. Eu disse lá no início, Deus abriu para que Josué, juntamente com a nova geração que saiu do deserto, pudesse atravessar a pés enxutos. Deus abriu para que Elias e Eliseu pudessem passar, e Deus abriu novamente para que Eliseu pudesse passar depois que Elias foi tomado e arrebatado aos céus. Outro detalhe é que, por intermédio de Eliseu, profeta, Deus realizou 2 curas importantes neste rio. A primeira foi a cura da lepra de Naamã. Naamã teve que mergulhar 7 vezes nas águas do Jordão para que ele pudesse então ser curado da lepra. Um outro detalhe é que, quando os filhos de Israel construíam um local maior para que eles pudessem habitar, o ferro do machado de um daqueles trabalhadores caiu na água, caiu no Rio Jordão. Foi quando então Eliseu é chamado e Eliseu clama e o ferro do machado flutua. Parece algo tão insignificativo, né? Mas aquilo retratava a manifestação do poder de Deus de maneira
muito tremenda, porque algumas coisas se perdem na nossa vida. E quando nós clamamos a Deus, Deus faz flutuar, Deus faz chegar a nós novamente. Isso é muito lindo, isso é muito interessante. De acordo com os evangelhos, Jesus também foi batizado nas águas do Jordão. Então veja que a representação histórica de Jordão é muito significativa, muito significativa. Veja que o Jordão foi a última etapa do ministério de Elias e o início do ministério de Eliseu. Mas se nós fizermos uma recapitulação histórica, perceberemos que no Jordão foi o início do ministério de Josué. O Jordão foi o início do ministério de Eliseu. O Jordão também foi o início do ministério de Jesus. E por que não dizer que o Jordão também é o início do ministério da igreja? Como eu disse, o Jordão significa aquele que desce. E o ministério começa quando nós nos humilhamos, quando nós nos reverenciamos, quando nós nos prostramos aos pés de Cristo em obediência, em devoção, em sinceridade ao chamado. Então veja que o Jordão, enquanto Elias é arrebatado, a capa desce sobre a vida do profeta Eliseu, a capa representando a sua identidade profética. A partir daquele momento, ele seria o homem a quem iria substituir um dos mais notáveis profetas do Velho Testamento. Elias seria o porta-voz da nação de Israel. E para concluirmos, eu diria para você o seguinte, que nós possamos trilhar o caminho da maturidade se quisermos alcançar a excelência do ministério de Deus para nós. Pense nisso. Que Deus em Cristo te abençoe e desejo para você uma ótima aula. Até o nosso próximo encontro.